Mateus capítulo 6. Mateus é o evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho, que ele ensina como se deve orar. Mateus 6, versos 5, 6, 7 e 8. Mateus 6. E diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Essa é a maneira certa de nós orarmos. Tem ele coloca 4 versículos. A primeira, nós não precisamos gritar nem falar, porque nós estamos orando. Ninguém precisa saber. Não vamos orar para que as pessoas vejam a nossa pessoa e dizer como somos santos. Não. A palavra do Senhor não diz isso. Mas, em segundo lugar, ele fala: entra no teu quarto em secreto, ora, entra, fecha a porta e ora, porque é um momento muito precioso de falar com o nosso Deus. Terceiro, não preciso repetir as coisas. Não preciso ficar repetindo. Porque o nosso Deus é Deus onipresente, ele está presente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Então, não preciso repetir. Eu falo uma vez na minha oração e Deus está ouvindo. E o quarto conselho que ele diz, que tudo que nós pedimos, não vos assemelheis, pois porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem necessidade. Amém? E nessa manhã, falando em oração, nós vamos ainda estar orando. Eu tenho um pedido de oração. E Deus, neste momento, vai estar ouvindo o nosso pedido. Um amigo do nosso irmão Domingos, chamado Donizete, amanhã vai passar por uma cirurgia. Então, nós estaremos orando e também para que Deus nos dê a palavra sábia para estudarmos nesta manhã. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Tu és Deus poderoso e maravilhoso. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Neste momento, Senhor, que vamos estudar a sua palavra. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, porque precisamos cada dia mais conhecer a Ti, Senhor. Por isso, nesta manhã, quando vamos estudar sobre oração, o Senhor esteja nos ensinando. Pai querido, queremos colocar nesta manhã a vida do Donizete de Pederneiras, que está precisando socorro do Senhor, porque amanhã vai passar por uma cirurgia. Abençoa os médicos que estarão lá fazendo esta cirurgia. Cuida, Senhor, deste homem, para que o Senhor, ele possa entender que o Senhor está à frente, o Senhor está cuidando dele. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, amém e amém. Irmãos, hoje o objetivo do nosso estudo é conhecer os tipos de oração. Quando vocês olharem aqui na revistinha, vocês vão ver aqui os dias da semana e os tipos de oração. Então, tem oração de adoração, oração de confissão, oração de louvor,
oração de ação de graças, oração de intercessão, oração particular e oração coletiva. Nós vamos ter, assim, rapidamente, uma visão de todos os tipos de oração. Mas primeiro nós temos que falar o que é a oração, não é? A oração é um dom de Deus. E nós que já conhecemos Jesus Cristo, nós temos esse privilégio de estar orando e temos a certeza que o nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as nossas orações chegarão até o trono da graça do nosso Deus. Oração é dom de Deus, mas oração é obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo está em nós. Está em cada um de nós. Porque a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo está em nós. E Ele fala por nós. Em Romanos 8, 26, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Olha, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Por quê? Não sabemos orar como convém. Nós, às vezes, somos até orgulhosos, né? Eu sei orar, mas a palavra do Senhor está falando, porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém, como é o certo. Mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós de uma maneira assim maravilhosa, com gemidos inexprimíveis. Irmãos, às vezes nós estamos tão fracos, nós estamos tão tristes, nós estamos tão. Chegamos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e não conseguimos falar, porque às vezes a nossa tristeza é tão grande. Mas quando queremos falar, quando vamos falar e não conseguimos, o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo fala por nós. Isso é maravilhoso. É essa certeza que nós temos que ter. Que Jesus e o Espírito Santo fala por nós. Também Jesus coloca por meio do Espírito Santo a oração no nosso coração. Nós falamos, olha, eu não sei orar. Eu não sei orar. Quantas vezes a gente escuta falar isso, não é? Eu não sei orar. Nós temos que deixar o Espírito Santo falar. E a palavra do Senhor, lá em Efésios, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, eu tenho que estar, sim, orando, aprendendo a orar, palavras simples ao nosso Deus, porque o Espírito Santo está em nós. E quem abre a alma, nossa alma, é Deus. É Deus que está falando conosco. Então, a gente tem que pedir, como lá no Salmo 51, 12, diz assim: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o seu louvor. Então, essa certeza que é a oração. Abre, Senhor, a minha boca, para que eu possa louvar, para que eu possa agradecer tudo que nós temos, né? E ainda na revistinha vocês vão ver a exposição, né? Todo mundo que ora, orar é um exercício. Eu tenho que orar sempre, tenho que orar constantemente. Aí o apóstolo Paulo fala assim: orar sem cessar. Significa que eu tenho que orar de manhã, eu posso orar quando eu estou andando, eu posso orar quando eu estou, principalmente na refeição, não é? A gente não pode esquecer de agradecer, porque o momento precioso é quando nós sentamos à mesa, não mais com a televisão ligada, mas com os nossos irmãos, com os nossos filhos, ou até sozinho num restaurante. Eu tenho que dizer obrigada, Senhor, porque o Senhor está me dando este alimento. Quantas pessoas que têm aí que está comendo lixo, pegando lixo nas lixeiras, mas nós não, Senhor, o Senhor está me dando o arroz, o feijão
tão importante para a nossa vida. Então, é esse momento que nós temos que orar. Esse é o nosso resultado. Nós temos que reconhecer tudo, até o amanhecer. Quantas pessoas que não amanhecem? Deitam e quando ao amanhecer, a pessoa está morta. Então, nós temos que reconhecer a bondade, a misericórdia de Deus. E aqui estamos hoje. Não estamos pelas nossas forças. Nós estamos porque Deus nos deu a vida. E nós estamos aqui. Precisamos agradecer. Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu posso andar, eu posso enxergar, eu posso sair da minha casa e vir à tua casa. Quantas pessoas estão na fila da UPA, quantas pessoas estão nos hospitais, nos leitos, e que não podem orar. Nós temos este reconhecimento e precisamos orar constantemente. E tem resposta. Às vezes Deus demora para dar a resposta porque é o tempo dele. Nós somos apressados, né? Nós queremos resposta rapidinha. Não, às vezes até Deus não nos concede aquilo que nós pedimos. Às vezes nós exageramos nos pedidos, ou outras vezes pedimos coisas que possam prejudicar a nossa vida. Então Deus também tem um não para nós, mas um não de forma correta, perfeita. Então nós temos que saber a resposta e esperar no Senhor, confiar no Senhor. Quem segue o WhatsApp da igreja, o pastor colocou um médico falando como o valor de uma oração. E a Elisete vai colocar para a gente estar ouvindo. É muito importante esse depoimento de um médico. Nada de religião, mas ele está mostrando o valor da oração. Eu sou médico, sou neurologista, né? A oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era balela. Os estudos, eles não vieram para comprovar que a oração, eles vieram pelo contrário. Vieram para tipo, desqualificar a oração. Esse negócio aí, né, de oração, pronto, vamos dar remédio. E eles se surpreenderam. Por quê? Tinha muito um mito de que a oração ajuda a tua saúde. Isso não é mais discussão na medicina. O que era discussão na medicina era por que ela ajudava a tua saúde. Ela ajuda porque ela melhora o teu lobo pré-frontal. Ela ajuda porque ela é um efeito placebo. Você acha que aquilo ali vai dar certo e dá? Ela ajuda porque tem gente falando aí de The Secret, né? É o segredo, eu atraio a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa era a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter um coma induzido. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. Que dirá que alguém está orando por ele? Como que você explica, num trabalho, eu me arrepio de falar isso, com mais de 1000 pacientes, você ter melhora muito maior, eu digo muito maior, no grupo em que oravam por eles? Como é que você me explica isso? Né? Eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência. Perceberam? As pessoas em coma, terceiros orando, e o resultado, eles fizeram experiência, colocaram grupos, né, que ninguém ora, e o grupo que ora, perceberam. E o que aconteceu? A reação das pessoas que estavam em coma foram visíveis. Então, aí está o segredo da oração. Nós costumamos dizer assim, está em coma, vai morrer. Não é assim que nós falamos? O pastor Gilmar sempre conta que quando ele vai orar, a pessoa está em estado terminal, mas ele pede para Deus, que é a vontade de Deus, que aquela pessoa seja recuperada. É a vontade do nosso Deus. Então, a palavra do Senhor está mostrando. E olha o exemplo de médicos que não tem nada a ver com religião, ou não tem, alguns são céticos, quer dizer, não acreditam, mas foi visível. Então nós temos
estar orando, sim. Orando para aqueles que estão muito mal, sim. Porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Quem somos nós para dizer que a nossa vida vai acabar hoje? Está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Lembre-se, está em coma? Vou orar também. Está doente? Vou orar. Está bom? Vou orar. Então, nós temos que orar sempre. Entendido, irmãos? Nosso dever é esse, é orar. Orar. Não é dever, não. É necessidade nossa. Né? Nossa, para nossa sobrevivência. Então, precisamos estar orando, como a palavra do Senhor está nos ensinando. Então, agora, vocês viram a resposta de oração. Nós vamos estar sempre lembrando que devemos estar orando constantemente. Virando a folha da nossa revistinha, porque o tempo passa tão rápido, né? A oração, milagre de oração, milagre. Nós vimos já o milagre de oração. Deus, o nosso Deus, não podemos esquecer que Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele que criou o céu, a terra, o mar, criou cada um de nós. Então nós temos que ter essa certeza que Deus existe. Primeira coisa, ele existe quando eu abro os olhos e estou com vida, né? E Ele é onisciente. Então, nós temos que ter esta consciência, nós temos que ter essa certeza que quando eu dobro os meus joelhos ou quando eu estou orando aqui, o Senhor nosso Deus está respondendo. E a palavra diz assim, o pecador mortal, a nossa lição diz assim, o pecador mortal é impotente, ineficiente, somos nós, né? Mas a oração, o que está escrito aqui, não é o recurso da virtude humana pelo qual a criatura manobra o Criador. Não, nós não temos nada, nenhum direito de falar, Senhor, o Senhor tem que me dar. Nós temos que saber também a maneira de falar com o nosso Deus. Tem pessoas que falam achando que Deus é o nosso, vamos pensar, o nosso patrão. Não, nós somos o patrão de Deus, entenderam? Mas é o inverso. Deus é sempre Deus. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ser humildes. Nós temos que estar pedindo de uma forma educada. Eu não falo com as pessoas, me dê essa Bíblia. Não, eu falo, por favor, passe a Bíblia. E quanto mais a Deus, como é que eu falo com Deus? Senhor, eu quero hoje. Tem gente que fala, né? Eu quero hoje um carro. Olha, Deus pode todas as coisas. Mas se Ele me der o carro, eu vou ficar devendo, não é? Vou ficar pagando a dívida há quanto tempo? Então eu tenho que saber como eu vou pedir. Porque Deus é todo poderoso. Eu tenho que falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu até preciso de um carro para trabalhar. Mas Senhor, no tempo do Senhor, não é? Nós queremos a conversão dos nossos filhos. Se eu falo só hoje, Senhor, converta meus filhos e esqueço. Não, todo dia eu falo, Senhor, meus filhos estão aí no mundo. Eu preciso que eles sejam convertidos. Então nós temos que ter a maneira correta e vamos esperar um milagre, porque o Senhor faz milagres. Nós temos que ter certeza que tudo que eu pedir, o Senhor vai nos dar. E a palavra do Senhor fala, pedi e dar-se-vos-á, não é? Batei e abrirei. Essa palavra, nós temos que ter a confiança. E agora nós vamos ver lá os tipos de oração. Vamos ver se vai dar. Tipo de oração. No Antigo Testamento, vamos fazer a diferença. No Antigo Testamento, somente Deus falava. Deus falava com os profetas, com os sacerdotes, mas a humanidade não tinha esse acesso que nós temos hoje. Porque hoje nós falamos com o nosso Deus, porque Jesus Cristo morreu por nós.
Nós estávamos, a humanidade estava destituída, estava longe da graça de Deus, porque o pecado estava no coração de cada um. Mas o nosso Deus é maravilhoso, Ele teve misericórdia da humanidade e deu Jesus Cristo para nos salvar. Jesus Cristo veio na terra como Filho de Deus. Jesus Cristo veio como homem, 100% homem, 100% Deus. Ele esteve aqui na terra pregando o Evangelho, ensinando, curando, mas ele veio também para nos salvar. Morreu, e quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. E ele expirou. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e hoje ele está lá com o nosso Deus, à mão direita de Deus Pai. Então, é por isso que nós temos esse privilégio de falar com Deus. Eu falo com Deus, o Espírito Santo que está em mim. Eu falo com Deus através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, quando nós terminamos a oração, nós dizemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o intermediário para chegar até o trono do Rei, até o trono de Deus. Que bênção, não é? Saber que a nossa oração chega no maior ponto, no trono do nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que as nossas orações vão chegando até o trono do nosso Deus como perfume suave. Olha, que coisa mais linda. Eu estou orando aqui e a minha oração está chegando lá através de Jesus Cristo como um perfume. Isso é uma bênção, saber que a nossa oração está chegando ao trono de Deus. Então, o tipo de oração. A oração lá do Antigo Testamento e a oração do Novo Testamento. Aqui na nossa revista, ele deu assim ele chama de chamar. Em Deuteronômio, vamos ler Deuteronômio capítulo 6. Vamos abrir o Deuteronômio no Antigo Testamento, para vocês olharem. Deuteronômio, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 6, verso 4. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Olha, vou repetir. Ouve, Israel. Israel é o povo de Deus. Hoje somos nós o povo de Deus. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de sua casa e nas tuas portas. Este é o ensinamento do Antigo Testamento que serve para nós até hoje. Por quê? Ele está nos ensinando a amar o nosso Deus. Primeira coisa, ele chama a atenção. Não existe outro Deus maior. É o nosso Deus. É este Deus que nós temos que ter a certeza que nós um dia estaremos com Ele lá no céu. E ele diz assim, ele chama atenção, ouve Israel, ouve povo de Deus, que o Senhor nosso Deus é o único. Mas o que Ele quer que a gente coloque no coração? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração.
de toda a tua alma, de toda a tua força e do todo o teu entendimento. Essas 4 coisas têm que estar no nosso coração. Como eu vou amar o nosso Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e todo o seu entendimento. E eles até ensinam, olha, você tem que pegar o seu filho de pequenininho, ali tem um nenezinho, e estar falando do nosso Deus. É falar para o nosso Deus. Ele diz, inculca, fale sempre deste Deus maravilhoso a seus filhos. Esse ensinamento lá do Antigo Testamento está aqui conosco. Ainda ele fala assim, ó, na porta da sua casa, coloca lá um versículo. Quem é bem antiga como eu, que nós morávamos em Domélia, e as pessoas obedeciam muito às palavras do Antigo Testamento, eles escreviam, olha, nem sabiam escrever bonito, e escrevia lá o versículo na porta da casa, ou do lado da casa. De vez em quando, ainda quando a gente anda em alguma cidade, a gente vê as pessoas colocando um versículo do lado da casa. Hoje a modernidade veio e nós deixamos de fazer isso. Mas que coisa preciosa, né? Colocar o versículo ali. E quando a gente entrava também dentro das casas, tinha lá um desenho dos dois caminhos. Era o céu e era o inferno. O céu era tão difícil chegar, porque é difícil nós chegarmos ao céu, porque nós somos pecadores. E nós temos que estar lutando contra todas as dificuldades, os pecados, né? E o inferno, a porta do inferno era maravilhosa, era grande e tinha muitas coisas do mundo lá. Hoje não tem nem mais esse cartaz, não é? Era um quadrinho que as pessoas colocavam para alertar que nós temos o céu e temos o inferno. E a oração é isso, nós temos que pedir a Deus que tire os nossos pecados, que limpe os nossos pecados, porque nós precisamos ganhar a vida eterna. Então, aí foi 2 tipos de oração. E tem a Tafilá, não sei se estou falando certo, porque faz tempo que nós fizemos o hebraico e o grego aqui. É o tipo de oração, tinha 18 bênçãos. E 3 primeiras são de reconhecimento da grandeza, do poder e a santidade de Deus. E a penúltima de ação de graça. Agora, hoje, é Jesus Cristo que nos ensinou. Então, nós falamos do Antigo Testamento, que tem que estar no nosso coração. Mas Jesus veio e nos ensinou a orar. Abra outra vez a Bíblia lá em Mateus 6, que nós já fizemos a leitura. Mateus 6, como se deve orar. E esta é a maneira que Jesus está nos ensinando hoje. Então, nós temos 2 tipos de ensinamento. Do ensinamento do Antigo Testamento, que nós temos que estar cuidando do nosso filho, da nossa família e colocando no coração dos nossos filhos o amor de Deus. E agora vem Jesus Cristo também, nos dias de hoje, ensinando como nós devemos orar. Olha só, como nós devemos orar. Eu já tenho no coração que eu amo ao nosso Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Mas agora, Jesus Cristo está nos ensinando como orar. Primeira coisa, ele coloca discreto. Nós temos que ser discreto. Lá no versículo 5 ele fala, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então, Jesus está nos ensinando a melhor maneira de nós orarmos. Porque os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, Jesus está ensinando, não precisa gritar, não precisa fazer escândalo para que todo mundo saiba que você está orando, que você sabe orar. Não, seja humilde, né? Então, ele está mostrando que que nós temos que ser discreto na oração, mostrar através dos nossos gestos, da nossa maneira de andar, da nossa maneira de falar,
que nós temos e cremos em Jesus Cristo e na certeza que Ele ouve a nossa oração. A segunda coisa, a intimidade com Deus. É tão bom a gente ter intimidade com com as pessoas, né? Quando eu tenho um amigo, eu tenho liberdade de falar. Mas Jesus Cristo está falando assim, quando você vai falar com Deus, quando você tem essa intimidade com Deus, esse contato com Deus, você, olha que forma tão simples que ele fala. Olha, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Eu não preciso ficar falando, gente, hoje eu vou orar. Não, eu, eu entro com a maior intimidade, com a maior sinceridade. Eu vou para o meu quarto, entro, porque a palavra do Senhor fala, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Olha, é um lugar melhor que tem o nosso quarto, não é mesmo? Ali ninguém entra no nosso quarto quando a porta está fechada. Ele diz assim: e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Ai, como eu gosto desse versículo. Como é bom a gente saber que eu tenho esse momento de silêncio. Às vezes a nossa casa é agitada, quem tem bastante filhos, não é? Um entra, conversa, outro mexe, outro. Não, quando o pai ou a mãe vai orar, meu filho, eu vou orar, né? Eu abro a porta, fecho a porta, ninguém está me atrapalhando. Eu estou falando com Deus em secreto. Ninguém precisa saber o que eu estou falando, porque às vezes tem coisa tão íntima que eu não posso contar para ninguém. Mas eu posso contar para Deus. Ninguém precisa saber de alguma coisa, um pecado tão grande que eu cometi. Mas se tiver essa intimidade com Deus, lá no meu quarto, ninguém vai ouvir, só Deus. Orar em secreto, orar fechadinho, só Deus, e entre eu e Deus. É maravilhoso, como Jesus ensina, como Jesus mostra como nós devemos fazer, ter essa intimidade com o Pai, não é? E, por último, ele diz assim, olha como é importante, ele diz, o que é oração? Ele diz assim, no 7, e orando, não useis de vãs repetições, como as pessoas gentis que não conhecem Jesus Cristo, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, quando eu vou falar com Deus, olha que coisa fácil. Né? Tem gente que fala, eu não sei orar. Mas olha como é fácil, como Jesus está mostrando. E eu também não preciso ficar repetindo. Porque em casa, quando as pessoas estão falando, puxa, você já repetiu 2 vezes essa história? Você está ficando esclerosada, não é? Se as pessoas não gostam de ouvir a mesma história 2, 3 vezes, quanto mais o nosso Deus, Ele quer que a gente seja bem, bem consciente. Falo sério, estou falando com o nosso Deus, estou pedindo para o nosso Deus, eu não preciso ficar repetindo na mesma oração. É tão lindo com a palavra de Jesus, né? E depois, no último lá, não vos assemelheis, não seja igual a pessoa que não conhece Jesus Cristo, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que você peça. Olha que coisa linda. Ele sabe a nossa necessidade antes de acontecer. E nós temos aqui o exemplo do amigo do nosso irmão Domingos. Ele pediu a oração, mas Deus já sabe que o amigo chamado Donizete vai fazer a cirurgia amanhã. Não é novidade. Pode falar, dona Dalva? O seu Ivo vai fazer cirurgia. Nós temos que estar orando. O Senhor, o nosso Deus, já sabe que o nosso irmão Ivo já vai fazer a cirurgia.
Nosso Deus sabe, mas Ele quer que a igreja, que os irmãos, que todos nós estejamos orando pelo seu Ivo, pelo Donizete, para que eles possam ir para a cirurgia tranquilo, porque o nosso Deus está à frente cuidando. Amém? Continuando agora vem o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, gosto muito também do apóstolo Paulo, quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo em Romanos, quando ele manda a carta para Corinto, ele mandou até carta para o Filemão lá, que o Filemão não queria ficar para que o Filemão ficasse com o escravo dele. Então, Paulo escreveu muitas cartas, mas quando ele começa a carta dele, ele fala assim: Paulo, servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, que exemplo lindo. Ele se coloca lá embaixo. Eu sou servo do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós temos que ser. Ter essa humildade. E a palavra do Senhor nos ensina. E Paulo, ele coloca aqui como nós devemos orar. E tem muitos versículos. Olhe no item 3, na página 10, Paulo, teólogo na oração. Nós não vamos ler todos esses textos, mas eu gostaria que vocês estivessem lendo de louvor, de bendizer, de adoração, de ação de graças, de exultação, de súplica, de intercessão. Olha para vocês verem quantos versículos e quantos capítulos se referem a louvor, a bênção. Se você tiver durante a semana tempo, abra sua Bíblia e vai lá orando. Então, a oração tem que ser sempre bem definida, como a Escritura nos mostra, né? Deus requer ordem para quando a gente fala com Ele. E na igreja também, quem vem no culto à noite tem uma ordem. Não acontece assim de qualquer jeito. Existe uma ordem. No primeiro momento, no culto, é o louvor, é a adoração a Deus. Tem um hino de adoração, tem uma oração de adoração ao nosso Deus. Hoje nós vamos ver como se faz a oração. Mas no culto tem essa ordem. Então, adoração, depois vem a confissão de pecados. Eu confesso e peço perdão. É a segunda parte. A terceira é a consagração. É que vai ser feita a palavra, na hora da leitura da palavra, na meditação da palavra. Essa é uma aula, horário, é um momento tão importante. É aquele momento que a gente não vai tomar água, aquele momento que a gente não vai no banheiro, porque é a palavra que vai ser lida. Então nós temos que estar atento à palavra que Deus está colocando no nosso coração, naquele momento. Então, o momento da palavra é um momento muito importante, a meditação. E depois, em seguida, vem o final do culto, né? Que é a bênção. Antes, pode ser dado alguns avisos, mas o final é a oração final, geralmente do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, e a bênção apostólica. Então, tem que ter esta ordem no culto. Não pode ser feita de qualquer jeito. Ela tem que ter esses momentos. E agora, o autor desta revista, ele nos ensina como é a oração de adoração, como é a oração de confissão. Como nós temos mais 10 minutos, parece-me que foi prorrogado, né? O conselho determinou mais 10 minutos para a gente continuar a lição. Vamos olhar aqui na oração de adoração. Tem a oração 4.1, 4.2, aí 4, até 4.4. Nós vamos bem rapidinho, né? Olha, na oração de adoração.
É o momento que a igreja se coloca pelo Espírito Santo diante de Deus como adoradores. A palavra já fala, nós vamos adorar o nosso Deus. Vamos adorar. Então, é o início do culto, é o início. E ele nos ensina a orar, porque ele não quer que a gente fale na hora da adoração, que eu fale outra coisa a não ser adorar o nosso Deus. Nós não podemos misturar a oração. Nós temos que, quando vamos fazer a oração de adoração, eu não vou pedir perdão por meus pecados. Não, é o momento que eu estou orando. Olha aí o exemplo que ele pôs. Eu vou ler o exemplo, lógico que não é desse jeito que eu vou. Não é do coração nosso quando a gente ora, mas aqui é um exemplo de uma oração de adoração. Ele diz: Senhor, sentimos a beleza, a majestade, a santidade e a glória da tua presença. Por isso te adoramos, face a face, trazidos pelas mãos do teu Filho e congregados pelo teu Espírito Santo. Tu és Espírito, importa os teus adoradores te adorem em espírito e em verdade. Adoramos-te em nome de teu Filho Jesus, nosso Senhor. Então, este é o tipo de oração de adoração. De adoração ao nosso Deus. Depois vem a oração de confissão. É o momento que nós vamos confessar os nossos pecados. Eu coloco diante de Deus o que é aquilo que entristeceu o coração. Mas existem pecados que só eu e Deus. Eu não posso estar falando em público. É um pecado que me fere, que eu tenho vergonha até de falar. Então, esse eu não falo, eu falo com Deus lá na minha intimidade, lá no meu quarto, lá eu posso falar com Deus. Mas, diante da igreja, eu vou pedir pelos meus pecados, de deixar de olhar para os meus irmãos, de estender a mão para o meu irmão. Quantas coisas que nós fazemos durante o dia errado, não é? Às vezes eu olho inveja para o nosso irmão, com orgulho que nós queremos ser mais do que o nosso irmão. Nós não somos mais do que ninguém, nós somos iguais. Lembre-se disso. Eu e a irmã somos iguais diante do nosso Deus, e é isso que Ele quer. Ele não quer esse orgulho que nós somos, né, tão orgulhosos, que é difícil tirar do nosso coração. É difícil, mas nós temos que aprender. E a inveja, eu falo, não tem inveja. Como não tem inveja? Todo mundo tem sim um pouco de inveja do outro. Se o irmão vem com um sapato novo, nossa, comprou outro sapato hoje? Esse já é uma gotinha de inveja que eu estou pingando ali, né? Cuidado, irmãos. Eu também tenho que me cuidar, porque eu não sou diferente que vocês. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E erramos no olhar, no falar, deixar de dizer até o obrigado. Quando nós chegamos na loja, nós achamos que aquele que está nos atendendo é nosso empregado. Nós falamos, não, você tem que fazer isso. Não, ele também é um empregado, ele é um servo de Deus, ou é uma pessoa que depende de outra. Então, nós temos que mudar a nossa maneira de ser, a maneira de tratar com as pessoas, a maneira de falar com o nosso próximo. É isso que é ser humilde, gente. E nós estamos esquecendo. Como eu fico muito triste quando eu vou numa loja e escuto a pessoa gritar com aquele que está atrás do balcão. É muito triste, porque ele também é empregado. Ele não tem nada a ver com o que está acontecendo. Mas a gente tem que falar de uma forma delicada. Nós temos que ser educados. Nós temos que ser humildes. Nós não podemos, nós temos que cortar do nosso coração a inveja, o orgulho, tudo isso. Esses são pecados que ferem o nosso próximo. E Jesus Cristo nos ensinou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo. É essa a oração de confissão. E ela é dividida em duas partes, né? A confissão e depois eu peço perdão. Eu confesso para o nosso Deus. Eu falo com o nosso Deus. Aí eu peço perdão. E aqui tem a oração de perdão. Eu vou deixar para os irmãos lerem essa oração de perdão, né?
Só o versículo que tem aí, o Salmo 51, que é tão lindo. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha, esse é um pedido que nós temos que fazer constantemente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Que oração linda. Depois vem a oração de louvor. Ah, como é gostoso o louvor, né? O louvor nós cantamos, nós oramos, agradecidos, né? Louvamos. E tem um hino lá que diz: louvamos-te, ó Deus, né? É lindo. No nosso cenário, que hoje ele chama Cantai Todos os Povos, nós nem temos mais o inário na mão, mas quem tem essa Bíblia aqui, tem lá no final os hinos, e eles são divididos por etapas. Então, é dividido por louvor, ele por confissão, por momentos de confissão, de consagração. E o louvor é tão lindo porque tem hinos maravilhosos. Tem a confissão, em seguida o louvor. Olha, quem não conhece aquele A Alegria Está no Coração, né? É um cântico tão fácil e é tão bom a gente estar cantarolando. A alegria está no coração. Lembro desse aí que as crianças gostam muito de cantar. Depois, a Deus demos glória. Existem tantos cânticos de louvor que nós temos que estar constantemente cantando, cantando. Nós não temos que ser essa pessoa fechada, não. Nós temos que ter esse louvor nos nossos lábios. Eu tenho que estar agradecendo, eu tenho que estar cantando, eu tenho que encher a minha casa de louvor ao nosso Deus. E em seguida, vem a oração de ação de graças. Eu tenho que agradecer, não é? Muita coisa nós temos que agradecer. E depois, a oração de intercessão. Quem está na torre de oração, nós temos essa torre na sexta-feira. Tem os plantonistas e tem os intercessores. Os intercessores têm meia hora para estar orando. Meia hora. Então, nós temos que estar intercedendo pelos nossos irmãos. E nesta manhã que nós temos que interceder pela vida do nosso irmão Ivo, interceder pelo Donizete lá de Pederneiras, que vai fazer a cirurgia. Nós temos que estar intercedendo. Quantas pessoas precisam da nossa oração? Na nossa casa, os nossos filhos, os nossos netos, todos eles precisam que nós estejamos intercedendo, pedindo ao nosso Deus. Então, nós temos essa oportunidade de falar com o nosso Deus. E concluindo a lição, eu vou até ler aqui, né? Toda oração deve ser dirigida ao Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já falei no começo. E quando nós falarmos com o nosso Deus, é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um lembrete: a oração deve ser breve, concisa e objetiva. Eu não preciso fazer aquela oração longa, mas eu falo aquilo que precisa somente, né? E quando faço em voz audível, ou posso fazer também no meu quarto. E só para terminar, abram em Mateus novamente, capítulo 7, Jesus nos ensinando outra vez. Mateus capítulo 7, eu vou terminar com essa mensagem de Jesus Cristo ao nosso coração, nos ensinando a orar. Ele diz assim, Mateus 7, 7. Eu já até referi sobre esse versículo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pediram. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a ele, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Então é nessa certeza que o nosso Deus, através de Jesus Cristo, Ele quer que a gente peça, que a gente bata a porta do nosso Deus, porque Ele vai ouvir. Se nós que somos pais, nós damos o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, Ele está para nos ouvir. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nesta manhã pudemos aprender, Senhor, como orar, como chegar diante do Senhor através das nossas orações. Senhor amado, ouve, Senhor, as nossas orações. Tenha misericórdia de cada um. E nós pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor visite o seu Ivo, que vai estar fazendo essa cirurgia dia 20, o amigo do nosso irmão de Domingos, seu Donizete, que vai fazer a cirurgia amanhã. Ó Senhor, estenda suas mãos e tenha misericórdia, dê o melhor a eles. Obrigada por essa manhã, é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu peço. Amém, amém e amém.